Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, o influenciador Vinícius Beitiol tem um perfil no Twitter, ele é um militante político da esquerda. Ele achou um trecho de um podcast do Monark com o Pablo Vittar. Esse trecho só que ele recortou e postou no Twitter, eu não vou colocar aqui até para evitar direitos autorais. O Pablo Marçal questiona, junto com o Monark, por que o comunismo é proibido e o nazismo não? Sendo, segundo ele, que o comunismo matou muito mais pessoas que o nazismo. Então ele não vê lógica nisso. E o Monark aproveita para defender de novo aquilo que ele falou aquela vez no podcast com o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral. Ele fala, cara, o nazismo, por isso que não podia ser proibido. Se não proíbe os dois, tinha que ser que nem nos Estados Unidos. Deixa rolar e a própria pessoa vai ver o quanto ridículo é isso, cara. Ou seja, mesmo depois daquela fala infeliz que fez ele praticamente ser expulso do Flow, quase acabou com o programa, deu um prejuízo milionário para ele e para o amigo dele, Igor. Vários patrocinadores saíram do programa, mesmo assim o Monark não aprende, sabe? Eu não sei se ele tem pouco estudo, se ele não gosta de ler, se ele é uma pessoa que talvez tenha problemas, eu não sei. Mas o fato é que depois daquilo que aconteceu com ele, que foi um puta baque, ele teve até que pedir desculpa depois, falou que estava bêbado, não sei o quê. Mesmo assim ele insiste nessa tese de liberdade absoluta e falar do nazismo, que o nazismo não deveria ser crime. Então eu vou explicar aqui, quem sabe se um dia eventualmente ele ver esse vídeo ele entenda, pelo menos os seguidores dele podem aprender. Pessoal, nazismo e comunismo são coisas completamente diferentes, são até antagônicos. Comunismo é uma ideologia política econômica que visa que o proletariado, que é o pobre, o trabalhador, seja dono dos meios de produção. O comunismo também prega o fim do Estado e o fim de classes sociais, por isso que é comunismo, todo mundo igual. O comunismo entende que se o trabalhador for dono dos meios de produção, ele pode usufruir daquilo que ele produz e ganhar relativamente igual, não como no sistema capitalista, onde o patrão ganha muito, explorando a mão de obra do trabalhador. Por exemplo, a fábrica da Huawei da China, que faz aqueles celulares, o Redmi, o dono dessa fábrica, as ações dessa empresa dele, ela é dividida igualmente com os funcionários que trabalham para ele. Isso é comunismo, socialismo. Então, cada vez que eles vendem milhares de celulares no planeta inteiro, o dono ganha relativamente igual aos funcionários, porque são eles que produzem o celular. E isso seria o mais próximo que nós teríamos de um sistema comunista. Só não é comunista pelos outros pontos que falta. Falta de Estado, tal, não sei o quê, mas é o mais próximo. Enquanto que no capitalismo você tem, por exemplo, a Samsung, não. A Samsung, vou pegar a Apple como exemplo. Você tem a Apple, que também faz celulares, vende para o planeta inteiro, mas quem ganha mais é o dono da Apple, que ganha lucros bilionários, e o trabalhador ganha só um salário, que eles acham justo. Mas fica uma coisa desigual. Então isso é comunismo. Já o nazismo, pessoal, é uma ideologia política perversa que defende que existe uma raça, hoje em dia chamada de etnia, mas eu vou usar os termos que eles usavam, uma raça que é superior às outras raças, e que essa raça superior tem que eliminar as outras raças ou expulsá-las, escravizá-las, explorá-las. Isso é nazismo. Então o Hitler, quando ele escreve lá seu livro e surge lá com o seu partido nazista, eles queriam literalmente exterminar todos aqueles que eles consideravam uma raça impura, incluindo os próprios alemães. Alemães que tinham transtornos mentais, deficiências físicas ou eram homossexuais, eram exterminados por ele. Então não tem como você comparar uma ideologia que quer que todo mundo ganhe igual, independente de cor, raça, credo, opção sexual, com uma ideologia que quer exterminar outras pessoas, só porque são diferentes. Tem como você comparar isso? Por que não libera o nazismo também se o comunismo é liberado? Porque o comunismo não manda matar ninguém. Ronaldo, mas o Pablo Marçal falou que o comunismo matou mais que o nazismo. Não, isso não é verdade, pessoal. Tiveram sim muitas mortes na União Soviética e na China por fome. Mas essas mortes foram causadas por fatores climáticos e erros. Fatores climáticos como seca, estiagem, e erros de quem estava no poder. No caso, o Stalin na Rússia e o Mao Tse Tung na China. Tanto o Mao Tse Tung quanto o Stalin, eles cometeram erros que acabaram agravando o problema da estiagem, gerando uma grande fome que matou milhares de pessoas. Tanto que o próprio Mao Tse Tung reconheceu isso em vida e ele até se desculpou pelo erro dele. Mas isso foram erros deles, da cabeça deles, do Stalin e do Mao Tse Tung, não é da ideologia comunista. Você pode ler toda a literatura e os pensadores comunistas, desde Marx, Engels, Grant, dentre outros, você não vai ver um pensador comunista falando que tem que matar as pessoas. Olha, devemos matar e fazer genocídios famélicos pelo mundo. Não existe. Eles pegam erros que aconteceram naquela época para dizer que o comunismo matou. Mas isso não tem a ver com a ideologia comunista. Isso tem a ver com erros que esses comunistas cometeram. Então são coisas completamente diferentes. Na verdade, o maior genocídio famélico que houve foi causado pelo capitalismo inglês, que é o genocídio famélico de Bengala. Bengala é uma região ali da Índia. Também teve um fator climático que começou a diminuir a produção.
e a pouca produção que tinha, os britânicos pegavam para mandar para a Inglaterra para ajudar nos esforços de guerra, para alimentar os soldados. E mesmo Winston Churchill sabendo e sendo avisado 3 vezes que os indianos estavam passando fome, ele se negava a dar aquela produção do arroz para os indianos, sendo que eram eles mesmos que produziam. O que aconteceu? Milhares e milhares de habitantes de Benguela fugiram por causa da fome, que eles estavam morrendo, foram parar na Índia. As ruas da Índia eram pilhadas de corpos de pessoas passando fome, milhares e milhares, e foi causado pelo capitalismo. E isso eles omitem. Isso o Pablo Marçal não fala, o Monark não fala, a MBL não fala. E ali sim foi proposital, ali sim foi um genocídio. Porque o Winston Churchill sabia que isso ia gerar fome e mesmo assim ele deu um grande foda-se. Tanto que ele falou a seguinte frase: a história será benevolente comigo, porque eu a escreverei. Então ele era plenamente consciente de que ele estava matando pessoas de fome. Já o Stalin e o Mao Tse Tung, podemos até questionar o caráter, as atitudes dele, a personalidade de ambos, se eram pessoas boas ou más, podemos. Mas isso que aconteceu foi um incidente e erros, não foi proposital, como foi no Winston Churchill. Eu particularmente não gosto do Stalin, tá? Pra quem não sabe, eu acho ele um dos grandes monstros da humanidade. Mas nessa questão da fome, lá de Holodomor, da Ucrânia, etc e tal, ali foram erros, tá? Não foi uma coisa que ele pensou propositalmente e mesmo sabendo não quis fazer nada para resolver, como no caso do Winston Churchill, tá? Então essa é a diferença dos dois regimes, por isso que um regime é proibido e o outro não. E por fim, esse argumento do Monark, de falar, porque nos Estados Unidos é assim, cara, ela pode ter partido nazista. Eles não ficam censurando as pessoas, só que os caras acabam se tocando que aquilo é ridículo, que aquilo é do mal. Bom, tem um probleminha nessa fala do Monark, que ele acha que os Estados Unidos, o partido nazista é permitido, porque é a terra da liberdade. O Monark defende essa tese de liberdade absoluta. Não existe liberdade absoluta, pessoal, tá? Por exemplo, eu não posso chegar num cinema e gritar fogo, porque isso já aconteceu aqui em São Paulo no começo do século e causou milhares de mortes. As pessoas vão saindo correndo para salvar suas vidas, pessoas acabam sendo pisoteadas e mortas. Então não existe liberdade absoluta. A liberdade termina quando você coloca em risco as pessoas ao seu redor, ou o próximo. Então não existe isso. E nos Estados Unidos, o partido nazista, os nazistas que existem lá, não vou nem falar partido nazista, né? Os nazistas, aqueles careca, ariano, que faz suástica, não sei o quê, vocês vão ver muito em filmes de cadeia isso daí, ou filmes de gangue. Não é por causa da liberdade que eles são permitidos lá, porque os Estados Unidos também tem leis que proíbem certas coisas. Senão não haveria cadeia na América. Todo mundo podia falar o que quiser, xingar o que quiser, ofender o que quiser, e não acontecia nada. Aliás, para quem não sabe, a América é conhecida como a terra dos advogados. Os americanos vivem processando uns aos outros por qualquer coisinha que a pessoa fala. Se um cara chegar, por exemplo, para um funcionário seu, demitir ele, falar que ele é um bosta, rapidinho o funcionário já arruma um advogado, processa ele e tira uma grana dele, porque ela é a terra dos advogados. Então a liberdade não é tão irrestrita assim como o Monark pensa. Inclusive ele deveria saber disso, né, que ele está morando lá nos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos permitem que os nazistas, eles não criminalizam o nazismo nos Estados Unidos, porque os americanos, eles sempre compartilharam de ideias nazistas. A verdade é essa. Sempre foi um país segregacionista, tiveram leis de Jim Crow, que nem o apartheid lá da África do Sul, durante um bom tempo, até a época de Martin Luther King, lutar lá pelos direitos civis, porque os americanos estavam um pouco se lixando para os negros. Eles também compartilhavam dos mesmos valores dos nazistas. Por isso que eles permitem que os nazistas existam, porque no fundo, quer seja os democratas ou os republicanos, eles também flertam com esse negócio de superioridade racial. Tanto que aquele atleta, que ganhou 3 medalhas de ouro lá em Berlim, na época do Hitler, que na Alemanha nazista, ele se encontrou com um atleta alemão lá no hotel, e o atleta alemão, pessoal, às vezes minha dicção está falhando, porque eu estou com a boca machucada. Às vezes o atleta alemão chegou para ele e falou, olha, desculpa, eu fico até envergonhado, né, que meu país não é famoso por não tratar bem gente da sua cor. Aí ele falou, cara, no meu país, América, eu sou tratado pior que você aqui. Pra vocês terem uma ideia como é os Estados Unidos. Tanto que quando ele voltou para os Estados Unidos, mesmo tendo sido um campeão olímpico, trazendo medalhas para o país, ele foi com a esposa dele jantar num restaurante para comemorar, ele teve que entrar pela porta dos fundos, porque ele era negro. Isso aconteceu com atletas, heróis de guerra, aqueles que lutaram no Vietnã. Então, os Estados Unidos, em sua maioria, a maioria branca da população, eles são ainda profundamente racistas. São pessoas que não gostam de pessoas negras. Tanto que você vê lá, sempre tem casos de incidente envolvendo pessoas negras. Já teve aquele caso famoso do cara que morreu com o joelho no pescoço do policial, que ele falou, eu não consigo respirar. Não vou lembrar o nome dele, pessoal, vocês perderam. É George alguma coisa. George Floyd, eu acho. Essa semana aconteceu mesmo, o policial colocando o joelho no pescoço de um homem negro e matou o homem negro. Na América é até comum, você vê vídeos no YouTube em inglês, para quem sabe um pouco de inglês, de negros que chamam a polícia e a polícia prende o negro, em vez de ir atrás do assaltante que roubou o negro. Para vocês terem uma ideia. Então os americanos permitem isso daí lá no país deles, que esses nazistas andem livremente, até aqueles pessoal lá da Ku Klux Klan, sabe, tal, porque eles sabem que a partir do momento que um
o Congresso americano for criminalizar isso daí, que nem aqui no Brasil, agora é proibido ser nazista aqui na América, vai dar de 2 a 5 anos de cadeia e multa. Eles iam ter que prender boa parte do país. Boa parte da população branca ia ser encarcerada. Eles sabem disso, porque eles são livres, eles andam nas ruas, eles têm bairros próprios, eles têm igrejas próprias, eles têm comunidade, eles fazem convenções, congressos. A Ku Klux Klan é livre nos Estados Unidos. A Ku Klux Klan, que matava negros enforcado em árvore ou botando fogo, ela é livre. Então eles sabem que como uma boa parte da população americana flerta com o nazismo, tanto republicanos quanto democratas, eles sabem que se eles criarem uma lei que nem tem aqui no Brasil, eles vão ter que prender metade do país. Se não mais, né? Porque o tanto de gente branca lá que tem preconceito e racismo, nossa, a América ia ficar toda enjalada. Lembrando que a América já é um dos países do mundo que tem mais presos no mundo, tá? 1/4 dos presos do planeta inteiro estão nos Estados Unidos. Sabiam disso? Tem mais presos nos Estados Unidos do que na China, que é comunista. E isso o monarca não sabe, né? Porque ele não estuda, não lê livros, não vê dados. A China, que é um país comunista, é uma ditadura chinesa, cara. A China tem poucos presos. Os Estados Unidos, que é a terra da liberdade, tem 1/4 dos presos do mundo. Imagina então se eles criminalizassem o nazismo. Rapaz, ia faltar cadeia, porque eles iam ter que cumprir a lei, eles iam ter que prender boa parte do país. Fora que isso ia poder quebrar o país todo, né? Ia gerar revoltas, estados não iam querer obedecer essa lei, iam usar a Guarda Nacional, ia ficar as forças militares contra as forças estaduais, etc. e tal, ia gerar uma puta confusão. Então não é por liberdade, sabe, que os Estados Unidos não criminalizam o nazismo, é por causa disso. Por mais que o nazismo seja essa doutrina horrorosa, eles sabem que no país deles, nazista é mato. Tá? São muitos, são públicos, e não tem muito que eles possam fazer, que senão eles vão ter que prender o país todo. Por isso que eles deixam e tentam educar as pessoas lá. Porque lá, infelizmente, a realidade é um pouco diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil nós temos células nazistas, principalmente no sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina, né? Não sei porquê, acho que é por causa da influência alemã. Os catarinenses pensam que são alemães, mas não chega a ser tanto assim, para a gente poder dizer que seria uma boa parte da população como é na América. E aqui no Brasil o nazismo é criminalizado porque a ideia nazista é isso, prega superioridade racial. Ó, a minha etnia, eu sou branco, loiro, claro, eu sou superior a você que é negro. É isso que prega o nazismo, por isso que é proibido no Brasil. Senão o que ia ter de nazista aí matando afrodescendentes aqui no Brasil não ia estar no gibi. Agora, o comunismo não é proibido, porque por mais que você possa não gostar do comunismo, discordar do comunismo, eu mesmo não sou comunista, pessoal. Eu acho que o comunismo é utópico, tá? Então, por mais que você não goste do comunismo, discorde do comunismo, não queira viver numa sociedade comunista, mas o comunismo não manda ninguém matar ninguém. O mais próximo que nós temos do comunismo disso, o mais próximo, é uma revolução do proletariado. Até hoje alguns comunistas pregam que os proletariados tinham que pegar em armas, derrubar a burguesia e tomar o poder. É o mais próximo. Mas não por preconceito, ou por raça, ou por etnia, ou por orientação sexual, por religião. É justamente ao contrário. Seria para os pobres terem mais oportunidades. Tem a ver com o nazismo? Não. Então eu espero que o monarca, sabe, queria até que ele visse um vídeo desse, se ele tivesse oportunidade, que ele leia um pouco mais, estude um pouco mais, sabe, porque essas falas dele, além de serem bem desconexas da realidade, do que dizem os dados, os livros, dá a impressão que ele nem sabe o que é nazismo, nem o que é comunismo, sabe, dá a impressão que ele é um completo, desculpa o termo, um completo ignorante acerca desses assuntos. Essas falas só fazem ele criar mais problemas para si mesmo. Ele está se afundando com isso, entendeu? Porque ele já perdeu um canal grande, já perdeu patrocinador. O Igor falou uma vez que eles perderam 5 milhões de patrocínio quando o monarca falou aquela fala imbecil do nazismo, e ele insiste nessas falas. Aí depois, se ele tem problemas legais ou a justiça vai atrás dele, aí ele fica achando que está sendo censurado. Não, monarca, países têm leis, têm censura. Se não tem essa lei criminalizando o nazismo nos Estados Unidos, beleza, mora aí, você já está aí mesmo. Agora no Brasil tem, monarca, porque o Brasil entende que o nazismo não é um movimento político. O nazismo é um movimento hediondo. É um movimento que quer exterminar, explorar e massacrar etnias que eles consideram inferiores. Tá bom? Então é isso. Quem gostou do vídeo, comenta aí o que achou, tá? Dê um like aí no vídeo para ajudar. Ativa o bendito sininho que o YouTube tá bugado. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.